Então agora a gente vai para essa parte que fala a respeito do conceito de abuso sexual. Então, o abuso sexual, ele não se resume apenas ao contato físico ou ao coito vaginal ou anal. Que seria esse termo, né? Coito vaginal ou anal? Seria a introdução do pênis na vagina, no caso do coito vaginal, ou no ânus, que é o coito anal. Então, qual é o conceito aí dado pela Organização Mundial da Saúde? Toda criança tem direito à saúde e à vida longe da violência. Então, o abuso sexual infantil, que é essa sigla que ele traz aí, ASI, ocorre quando uma criança é submetida à atividade sexual a qual não possa compreender, com a qual ela tem um desenvolvimento incompatível e que não possa dar consentimento e ou que viole as leis ou as regras da sociedade. Então, como a criança ela não tem, à luz do direito e da psicologia, capacidade de entendimento plena sobre as situações que ocorrem ao seu redor, uma vez que há uma atividade sexual não compreendida pela criança, então há um abuso. Então, inclusive essa frase aí foi dita pela juíza de direito Lívia Maria Matos. Então, esse conceito, ele é até genérico para alguns casos, mas tem um conceito mais assertivo, que você pode dar uma lida melhor aí na apostila, certo? Com calma. É um conceito bem mais completo. Então, o abuso, ele pode se configurar sem que haja nenhum tipo de toque. Isso vale tanto para a esfera psicológica quanto para a esfera jurídica. Então, não existe o crime de abuso sexual. O que é que existe, na verdade? São práticas delitivas que configuram o abuso sexual. Então, mais para frente a gente vai trazer um esqueminha que explica um pouco melhor isso. Então, o abuso a gente pode imaginar como se fosse aquele bolo todo, certo? E esses crimes, essas atitudes, essas ações delitivas são as fatias desse bolo, segundo a justiça, e são essas fatias que a justiça vai trazer ali, no Código Penal, no ECA. Então, em uma era em que muito é digital, os crimes ligados ao abuso sexual também ocorrem de forma virtual. Então, nos últimos tempos, vem aumentando o compartilhamento de conteúdo pornográfico, tanto de adultos quanto de crianças. A gente tem a tal aí da Deep Web, né, que é a internet obscura. Então, hoje em dia, cada vez mais é disseminado esse tipo de internet. E nesses locais, conteúdos ligados ao abuso de crianças e adolescentes são compartilhados de forma explícita. Então, vamos dar exemplos aqui de casos, né, que se configuram abuso, que são essas fatias do bolo. Então, se alguém liga para uma criança ou adolescente, conta uma história erótica, despertando nele uma reação que ele não consegue compreender, que são essas reações corporais, pronto, aí já é uma prática delitiva, uma fatia do bolo relacionada ao bolo todo, que é o abuso. Um adulto que se masturba na frente de uma criança, isso é abuso. Alguém que expõe a criança ou adolescente a conteúdos pornográficos, vídeos, fotos, filmes, isso também é abuso. Prática de sexo oral feita ou recebida pelo adulto em uma criança, isso também é abuso. Então, abuso é muito mais amplo do que se pensa. Então tem pessoas que dizem, ah, mas fulano não, fulano só se masturbou na frente da criança e nem tocou nela, eu acho que ele não fez nada demais. Na verdade, ele fez. Então, psicólogos atestam que há prejuízo enorme na vida da criança que sofreu esse tipo de prática aí. Então, existem pessoas que sofreram abuso e que hoje vivem bem. Há reparação para tudo na vida. Só que tem outras pessoas que elas sofreram é, sei lá, de um abusador por conta de alguma omissão também, né? Ou, sei lá, o pai dessa criança abusou dela, a mãe não quis denunciar. E tem casos assim também, né? Meninos podem ser abusados, não só meninas. E inclusive adolescentes também podem ser vítimas de abuso. Então hoje, como a gente está numa sociedade sexualizada, onde existe esse estímulo, né, para que cada vez mais cedo o indivíduo entre na vida sexual, então cada vez mais adolescentes estão sendo abusados e caso de gravidez precoce também tem acontecido, né? Então alguns até se utilizam dessa situação para poder abusar mesmo de adolescentes. Alguns adolescentes até dizem: ah, mas eu sou adolescente, eu quero fazer sexo, já tenho as minhas capacidades plenamente desenvolvidas. Só que, à luz da psicologia e do direito, isso não é verdade, né? Então, por mais que o adolescente ele tenha ali o desenvolvimento biológico dele ali
propício, talvez até pronto para a prática sexual, psicologicamente ele ainda não está preparado para isso. Então a realidade é que muitos adolescentes se sexualizam muito cedo e não oficializam a prática sexual. Na verdade é o seguinte, a realidade de adolescentes que se sexualizam muito cedo, não oficializa a prática sexual de crianças e adolescentes, certo? Então, por mais que isso seja uma realidade que não está de acordo com a psicologia, com o direito, nem com a palavra de Deus, isso não vai oficializar a prática sexual de crianças ou adolescentes. Então, a gente não pode reputar isso como algo comum. Então, é claro, né, que acontece de adolescentes terem relações sexuais, pessoas fazem escolhas, mas eles não possuem a capacidade completa em ter esse discernimento, certo? Eu não estou dizendo que isso aqui, claro, né, para você que está aqui assistindo esse workshop e é cristão, não estou dizendo que isso é correto, mas infelizmente é uma realidade, isso acontece. E como eu falei, muitos abusadores, inclusive abusadoras, se valem desse discurso de sexualização precoce e usam indevidamente do corpo de meninos, de meninas para satisfazer sua própria lascívia. Isso acontece tanto com abusadores homens quanto, como eu falei, né, com mulheres. Então, muitas mulheres também são abusadoras, experientes, que poderiam estar buscando parceiro sexual adequado à sua idade, ao seu desenvolvimento, mas vão buscar crianças e adolescentes para satisfazer esse desejo sexual. Né? E uma coisa que a gente costuma falar no nosso workshop, que um homem de verdade não é aquele que sai pegando todas, que faz sexo, inicia a vida sexual de forma cedo. Um homem de verdade é aquele que segue os princípios da palavra de Deus. Então é muito importante a gente internalizar esse conceito, essa ideia nos nossos adolescentes, de que eles vão estar, na verdade, sendo protegidos se eles guardam o corpo deles para o Senhor, certo? Para viver uma vida de santidade, né? A gente costuma dizer, quando a gente está pregando sobre santidade, que as cercas que o Senhor coloca na nossa vida, com os princípios da palavra, não são para nos prender, são para nos proteger, né? Então, de repente você chegar com um conhecimento mais aprofundado, principalmente apresentar para esses adolescentes a respeito de infecções sexualmente transmissíveis, e isso tem acontecido, sabe? Muitos deles têm sido infectados por conta dessas práticas que acontecem no início da vida sexual muito cedo. Às vezes vem de uma cultura machista de que o homem precisa iniciar a sua vida sexual sendo levado para um prostíbulo e faz ali sexo com qualquer uma que, enfim, ele vê lá e que passou, né, teve sexo com várias outras pessoas. Então, tudo aquilo é um risco à saúde mesmo, não só espiritual, mas física também desse ser humano, desse indivíduo. Tá entendendo? Então, é importante a gente trazer essa consciência, né? Não é só uma questão de tem que fazer, tem que seguir as regras, mas é um cuidado para a vida dele, né? Ele está seguindo os princípios da palavra, ok? Então, a gente encerra essa outra parte aqui e a próxima parte fala a respeito da imputabilidade penal da criança e do adolescente. Então, fica aqui com a gente.